64 ou 128 clientes por porta-POM? Dúvida cruel, fica comigo até o final dessa aula que eu vou te mostrar o que é melhor fazer no projeto. Muitos técnicos, projetistas, enfim, as pessoas que trabalham no provedor, que constroem rede, têm essa dúvida. O que é melhor definir quando a gente vai fazer o nosso projeto ou quando vai implantar a rede? O que fica melhor em cada projeto? Bom, o que tem que ter claro em nossa mente? Sempre que a gente toma uma decisão do que nós vamos fazer num determinado projeto, adicionar ou remover, nós causamos algum impacto. Pode ser um impacto positivo, um impacto que melhore o nosso projeto, pode ser um impacto que acabe causando algum prejuízo no nosso projeto e pode ser um impacto também financeiro. A gente pode ter um projeto que vai custar mais ou vai custar menos. Muda muito conforme aquilo que a gente vai mudar quando a gente está fazendo a definição desse projeto. Bom, da onde vem essa dúvida? Essa dúvida vem muito em virtude de alguns pontos que a gente vai discutir agora. O primeiro é a questão de porta-POM do equipamento, da OLT, do concentrador. Vamos imaginar que nós temos um projeto com, hipoteticamente, aqui 640 clientes. Bom, se eu tenho uma rede para 640 assinantes e eu decidir fazer ramais com 64 posições, eu já sei que eu vou precisar de 10 portas para fazer o atendimento dessa rede. E aqui vem o primeiro problema. Vamos supor que a gente tenha um equipamento que tenha 8 portas POM. Se eu tenho um equipamento com 8 portas POM e o meu projeto precisa de 10 portas POM, obviamente eu vou ter que colocar um segundo equipamento. E nesse salto de um equipamento para 2, eu tenho um bom investimento que eu vou ter que fazer, e isso vai tornar o meu projeto um pouquinho mais caro. Talvez, nesse caso, seria mais interessante trabalhar com 128, pensando em ocupação de porta. Assim, a gente conseguiria fazer um projeto com apenas um equipamento, com apenas um chassi. E aí tem outras questões também que envolve sinal, envolve outras coisas que a gente também vai ver logo em seguida. Mas o que é muito importante frisar? Se você está pesquisando na internet o que é melhor, 64, 128, acabou chegando nessa aula, chegou nesse vídeo, você vai perceber o seguinte: não existe qual é a melhor solução para todos os projetos. Cada projeto faz sentido uma determinada aplicação. Então, no seu projeto pode ser que faça sentido 64, no outro projeto pode ser que faça sentido 128. E o que eu quero te mostrar no decorrer dessa aula é como definir o que é melhor no seu projeto. Meu objetivo é te mostrar o que é melhor no projeto que você está desenvolvendo. Bom, quando a gente vai pensar 64, 128 do nosso projeto, pensando na nossa realidade, a gente tem que pensar em 3 pilares, que é o que está na tela exatamente agora. O primeiro pilar é a capacidade da porta, a razão da porta POM do equipamento. Existem portas que suportam 64 e portas que suportam 128. Hoje em dia, os equipamentos, as OLTs de POM, a grande maioria suporta 128. Então eu posso fazer uma divisão de até 128 clientes por porta. Essa divisão, num primeiro momento, no primeiro raciocínio, ela está vinculada à capacidade da porta de divisão do tempo de transmissão para todas as ONUs que estão conectadas na porta. Ou seja, se eu tiver 100 ONUs conectadas em uma determinada porta, a porta ela vai pegar o tempo que ela tem de transmissão, vai dividir esse tempo em 100 e vai entregar um pedacinho de tempo para cada um dos equipamentos que estão conectados nessa porta. Se tiver 60, ela vai ter que dividir por 60 essa capacidade, esse tempo, para entregar para todo mundo. Então, esse é o primeiro fator. Se o equipamento suporta 128 clientes, para a gente poder, então, fazer o nosso projeto. Se o equipamento que você está utilizando não suporta 128 e você fizer um projeto com 128, quando você botar 65, 66, 67 ONUs, o equipamento vai dar problema. Ele vai ter retrabalho e a transmissão vai ficar prejudicada. Então, o primeiro ponto é a capacidade da porta. O segundo ponto é sinal. Quanto de sinal suporta o equipamento que a gente vai utilizar? O sinal, a gente vai controlar ele na divisão do projeto e também tem umas questões que a gente vai ver mais adiante que é muito fácil de contornar essa questão de sinal. E o último ponto que a gente também tem que considerar é velocidade. Se eu tenho uma determinada capacidade de transmissão da porta e eu estou dividindo para todo mundo que está conectado nessa porta, então a gente vai ter bandas diferentes que nós temos que controlar quando a gente vai fazer o dimensionamento da nossa rede. Então o primeiro ponto que eu quero falar é que nós temos que encontrar o equilíbrio. Quem está projetando, desenhando, fazendo todo esse dimensionamento da rede, tem que controlar o equilíbrio das coisas. A gente tem que encontrar a razão entre sinal bom, sinal ruim, entre velocidade e também que seja viável de implantação. Não faz sentido a gente pensar no mundo ideal tecnicamente,
né, construir redes para 64, etc., mas não se preocupar com a parte financeira, de ser um projeto que caiba no nosso bolso. Então isso é muito importante também, nesse momento, colocar nessa conta para ver o que faz sentido. Então a gente vai ficar mais ou menos no meio desse caminho, fazendo a intermediação entre sinal, velocidade e também o que é possível, o que é viável financeiramente a gente colocar na nossa implantação. Bom, a questão de sinal do equipamento, essa é a parte, eu acredito que mais fácil de resolver. O sinal, quem é responsável pela transmissão, pela potência do sinal, é o SFP, é o laser que está conectado lá no equipamento, na OLT, o módulo GBIC que está conectado lá. Então existem módulos que são classe B+, C+, e C++. E é isso que a gente vai dimensionar quando a gente está pensando num projeto. A diferença entre eles basicamente está na potência de transmissão e também na sensibilidade, ou seja, o volume, digamos assim, a intensidade de sinal que ele consegue transmitir e a capacidade de escutar o sinal também, de interpretar o sinal. Cada um tem um valor um pouquinho diferente. E isso é indiferente se é do fabricante A, fabricante B ou fabricante C. Bom, quando a gente vai fazer então a topologia da nossa rede, a gente vai fazer o dimensionamento, a gente tem que estar de olho nesses valores para fazer esse dimensionamento. Então, quando nós temos um laser B+, por exemplo, lá na OLT, ele tem a capacidade de transmissão de 1.5 dB positivo a 5 dBm positivo. Então, essa é a intensidade de sinal que ele consegue transmitir. A capacidade de recepção dele, ela vai de -8 a -28 dBm, ou seja, é o quanto aquele laser consegue escutar do sinal que vem da ONU e volta para o OLT. Então isso é muito importante também, nós controlamos os dois sentidos do sinal, tanto o sinal que vai para a casa do cliente quanto o sinal que está retornando também, que a OLT tem que interpretar o que está vindo. Então esse laser que eu estou falando é o laser que fica na OLT. Ele pode ser um laser B+, ou ele pode ser um laser C+. O C+, é evolução, ele é um laser mais forte. A potência de transmissão do laser C+, ela vai de +3 a +7, é isso que a norma determina. Então, em comparação com o laser B+, teve um ganho de transmissão, ele consegue transmitir a potências mais fortes. E também a questão de sensibilidade, da mesma forma que se melhorou a potência de transmissão, se melhorou também o quanto ele consegue escutar. Agora ele consegue interpretar sinais de -10 a -32 dBm, ou seja, o sinal que vem da casa do cliente ele pode ser um pouquinho mais fraco, que a OLT também vai conseguir interpretar. Essa evolução ela permitiu que a gente pudesse fazer redes para 128 clientes por porta. Ou seja, agora, aquele sinal que eu estou dividindo para vários clientes, obviamente, quanto mais eu dividir esse sinal, mais fraco ele vai chegar lá na ponta. E fazer com laser B+, talvez ficaria um pouco próximo do limite entre funcionar ou não funcionar, algo que eu consigo corrigir com o laser C+. Existem também um laser que se vem entrando no mercado, algo mais novo, mais recente, que é o laser C++. O laser C++ ainda existem poucos modelos que trazem essa potência mais alta, agora ela vai de +5 a +10, mas tem uma grande discussão no meio disso tudo que é a questão de homologação. Ainda não temos lasers homologados pela Anatel com essa potência. Então são lasers que hoje em dia alguns provedores já estão utilizando, já estão trazendo aí de fora do Brasil, mas não se tem ainda homologação para utilizar. Então essa variação de sinal, da potência de transmissão, pode ser que seja um pouquinho diferente. O valor de +5 a +10 são valores de lasers que já estão disponíveis no mercado e que se a gente consultar lá o datasheet dele, as especificações, a gente vai encontrar essa diferença, esse range de +5 a +10 dBm positivo. Então nessas telas que eu trouxe agora, eu quis trazer essa questão da potência. A questão de potência de sinal, quando a gente pensa em uma rede para 64 ou 128, é fácil de contornar, é fácil de corrigir. Se corrige com laser B+, ou um laser C+, a gente consegue fazer 64 ou 128 tranquilamente, sem grandes problemas. O segundo ponto, então, que eu quero analisar agora é a questão de banda. Bom, quando nós temos uma determinada porta-pão do equipamento, que ela divide para 100 clientes, por exemplo, nós temos aquela banda dividida entre 100 clientes. Se nós tivermos 50 clientes naquela mesma porta, nós vamos ter a mesma banda dividida para 50 clientes. Ou seja, a gente vai conseguir entregar o dobro de banda para cada cliente em relação àquele outro cenário onde nós tínhamos 100 clientes. Então, como que a gente analisa a questão de banda versus tecnologia? Vamos pensar no primeiro cenário que nós temos uma rede baseada em EPON. A capacidade da porta
EPON, ela é reduzida, ela é uma capacidade de 1.25 GB. Então, se nós tivermos uma porta EPON, que tem capacidade de 1.25 e nós tivermos 64 clientes nessa porta EPON, nós temos uma divisão dessa banda por 64, que vai nos dar uma banda alocada de 19.53. O que é uma banda alocada? Banda alocada seria uma banda 100% dedicada a um determinado cliente. Ou seja, cada um desses 64 clientes da porta poderia ter 19.53 MB de banda alocada em uso o tempo inteiro, essa garantia de banda. Na prática, não é assim que a coisa funciona. Na prática, um cliente está usando a banda, o outro não está usando banda, e isso tudo vai se compensando. Na média das coisas, na prática, com essa divisão de uma porta EPON, a gente consegue trabalhar com planos aí de mais ou menos 200 MB sem grandes problemas. Você consegue ter uma porta com 64 clientes em EPON, trabalhando com planos de 200 MB sem se incomodar. Todo mundo conseguindo utilizar a sua banda, porque enquanto um cliente não está usando, o outro vai utilizar e vai acabar compensando. Se nós tivermos esse raciocínio, esse mesmo raciocínio em GPON, muda um pouquinho o cálculo. Agora nós temos 2.5 GB de capacidade da porta, a porta tem uma capacidade superior em relação ao EPON, dividido por 64 vai nos dar uma banda alocada de 39 MB. Ou seja, indo por aquele mesmo raciocínio de banda alocada versus o que de fato a gente consegue entregar, agora a gente consegue trabalhar com planos aí de, na média, 400 MB sem se incomodar. Todo mundo conseguindo navegar com bastante banda, com planos de hipervelocidade. Bom, vamos pensar agora se a gente tem esse mesmo cenário de GPON, porém dividindo para 128 clientes por porta. Se o cenário for esse, a nossa banda alocada vai ser menor, vai ser uma banda de novo, 19.23. Ou seja, uma rede GPON com 128 clientes, eu consigo trabalhar com planos de mais ou menos 200 MB sem grandes problemas, todo mundo conseguindo utilizar a sua banda. Então a gente tem esse impacto da questão de banda versus a divisão da porta e a capacidade da porta. A gente tem que encontrar esse equilíbrio. Então é muito importante quando você for pensar nessa divisão de quantidade de clientes por porta, também levar em consideração isso. Quanto de banda o seu provedor vende hoje, comercializa hoje os seus planos, e quanto de banda você vai comercializar daqui a 1 ano, 2, 3, 4 anos. É importante ter isso em mente também, para não precisar ficar mexendo na rede toda hora, fazendo várias modificações, porque não pensou isso na etapa de projeto. É muito mais fácil pensar já na parte de projeto. A evolução da tecnologia, ela traz também novas possibilidades. Então, o que se tem hoje disponível já no mercado e que aos poucos vai cada vez mais tomar conta é o XGPON. O XGPON é uma evolução do GPON. É essa linha que nós desenhamos, essa curva de evolução. Essa evolução vai permitir mais banda. Nós vamos ter 10 GB de banda por porta. É isso que a norma determinou como capacidade da porta. Mas uma outra coisa interessante também é que, além da capacidade de banda por porta, como o protocolo evoluiu, ele também suporta mais clientes por porta. Agora, no XGPON, a gente vai poder dividir esse sinal para até 256 clientes por porta. E olha que interessante o que acontece. Se eu pegar os 10 GB de banda por porta e dividir por 256, vai dar de novo os nossos 39 MB de banda alocada por porta. Ou seja, a gente vai conseguir trabalhar no XGPON com planos de até 400 MB na média, sem se incomodar, pensando em uma porta com 256 clientes. Então olha só que interessante, quem possui uma rede GPON com 64 clientes conectados tem a mesma capacidade de entrega do que um provedor que no futuro vai ter o XGPON dividido por 256 clientes. Então o que eu queria te mostrar nesse vídeo é justamente isso. Nós decidimos a divisão da porta baseado em vários fatores. Por isso que não existe ser melhor 64 ou 128. Depende muito de projeto a projeto e o meu objetivo nessa aula era te mostrar justamente isso. De repente você tem um projeto GPON numa cidade pequena que você consegue fazer em uma OLT com 8 portas fazendo 64 clientes por porta, não faz sentido querer trabalhar com 128, porque igual vai sobrar portas do equipamento. Talvez o equipamento que você tenha não tem portas o suficiente para atender a cidade fazendo 64 e ao invés de botar um segundo equipamento, seja mais negócio você trabalhar
com esse mesmo equipamento, porém 128 clientes por porta. Isso você vai ter que analisar o que faz sentido. Se você vai fazer uma rede para 64 clientes, você pode fazer a sua rede com um laser B+, lá na OLT. Ela vai ter um sinal muito bom e margem de segurança para você atender os seus clientes. Agora, se você pretende fazer 128 clientes por porta, agora você já tem que pensar numa rede com laser da OLT C+, para você ter um sinal melhor, porque você vai dividir esse sinal para mais clientes. Então, eu queria trazer essas considerações de como muda de cenário para cenário. Bom, utilize aqui embaixo esse espaço dos comentários para colocar suas dúvidas. Caso você tenha ficado com alguma dúvida que não foi esclarecida nessa aula, utiliza o espaço aqui embaixo que nós vamos responder, nós vamos te ajudar a esclarecer. Ideias de novos conteúdos, da mesma forma, daqui a pouco tem um conteúdo que você não está encontrando na internet, coloca para nós aqui que nós vamos te ajudar, vamos atrás do assunto, vamos falar com especialistas e vamos bolar algum conteúdo que possa te ajudar, que ajude no seu provedor. Essa apresentação eu também estou deixando aqui embaixo um link para download, assim você consegue dar uma olhadinha melhor, fazer os seus estudos, fazer o comparativo da sua rede e entender melhor o que vai ficar no seu projeto, o que faz sentido para o seu provedor. Obrigado!